Conta um pouco do seguinte, você falou no início que você e teu irmão são bastante diferentes em alguns aspectos. Sim. E acabam por se complementar no dia a dia. O quanto vocês são diferentes, você pode contar alguma coisa? O teu irmão fica mais na comercial, você no financeiro, vice-versa, como é que é isso? Como é que vocês se organizam dentro do sucesso que vocês têm? A gente começou, importante dizer isso, a gente começou a fazer tudo um pouco, os dois, né? Então, área comercial, financeira, mas eu fui sempre de estudar um pouco mais do que ele. Então, a parte, por exemplo, contábil, financeira, sempre foi atribuída a mim e ele é um negociador nato. Sempre teve a tendência, como até hoje, ele ter a área comercial e eu sou responsável pela área de logística, TI e financeira. A máquina toda. Exato. E a minha esposa, que veio depois, é importante eu destacar isso, mas vou destacar isso depois, pelo cunho da gente enxergar mais as pessoas. Minha esposa chegou no negócio há 20 anos atrás para olhar o recurso humano, que a gente explora bastante hoje. Então, a gente é dividido hoje desta forma e que vem trazendo resultados muito positivos. Ele é muito forte na negociação humana. O que eu falo que ele é diferente, por exemplo, de questão de amigos, questão de hobby, é muito diferente. Eu tenho de viagem, ele viaja muito pouco, eu gosto muito de viajar. Então, assim, as nossas diferenças são diferenças mais de cunho pessoal, no sentido de escolha, do que fazer e tal. Quando vai para dentro da empresa, a gente pensa, não é igual, mas a gente se encaixa muito bem. A gente briga bastante. A minha esposa que o diga, né, que ela é apaziguadora, eu acho que isso também é um ponto muito importante. Diante das vezes das discussões, a minha esposa ela trabalha ali como um peso, um pêndulo que dá um contrapeso à situação. Isso tem sido também muito, muito importante. E a gente vai falar um pouco também depois, mas a minha sobrinha também está entrando nessa situação no sentido também de ser um contraponto diante das coisas que às vezes vão para cá, um pouco mais para lá, e aglutinar, ajudar. Dois aspectos, e antes de tudo, ainda explorando um pouco mais a parte da gestão. Hoje vocês são quantos funcionários? 220 aproximadamente. Não é um negócio pequeno. Não. Já é um negócio com certo peso, médio, e vocês têm praticamente uma grande parte de contratados no mercado. Sim. Também no campo gerencial. Como é que vocês lidam e como é que é a governança, como é que vocês organizam o dia a dia dessa grande família de 200 e tantas pessoas, alguns com sobrenome Crajoinas, outros não. Ao longo do tempo, a gente precisou, obviamente, se estruturar e a gente foi, então, se profissionalizando, estabelecendo gerências. Começamos primeiro com a gerência comercial, depois a gerência de logística, e nós estamos culminando este mês agora, em vistas da sucessão, o 6º gerente, que é um gerente de TI. Então, hoje nós temos montando uma estrutura com gerência comercial, gerência de trade marketing, gerência de RH, gerência financeira, gerência logística e gerência de TI, que é o 6º que está integrando. Ao longo do tempo a gente veio profissionalizando porque a gente não sabia se algum herdeiro iria ter interesse no negócio. Ao ponto de que a minha sobrinha, que se despontou nisso em 2016. Mas a gente nunca, vamos dizer, forçou ninguém a isso. Então a gente falou, nosso caminho é ir pelo lado profissional. Então nós temos, por exemplo, o nosso gerente comercial tem 36 anos e tem 17 anos de empresa. Então ele começou praticamente lá, a carreira dele inteira praticamente na empresa. O gerente de financeiro tem 11 anos, enfim. A gente está montando concluindo esse corpo gerencial para sustentar os negócios. Ou seja, sempre foi profissionalizado. Agora eu queria entrar no tema mais desafiador para muitas empresas familiares. Sucessão. Às vezes, sucessão por herdeiros, às vezes a transição do cunho familiar para um cunho profissional, com os sócios outrora presentes, se distanciando um pouco mais a um conselho, a um board, alguma coisa. Uhum. Pela tua descrição, vocês começaram já faz um certo tempo isso. Conta um pouco para nós como é que está esse momento, qual foi a escolha, qual foi a preferência e quais são, eventualmente, os planos ou os nortes que vocês têm hoje. Com essa profissionalização e a gente vendo o empenho dos nossos colaboradores muito grande com a gente, graças a Deus, o engajamento deles, e vendo que o mercado tem respondido positivamente nas nossas ações, a gente falou, nós temos que dar continuidade no negócio. Não é questão de vender, quando a gente
não tiver mais condições, a gente tem que dar condições de continuidade da empresa. Bom, e aí como? Através do quê? Profissionais. E aí, em 2016, a minha sobrinha tem interesse em chegar à empresa, só que ela arquiteta, e a gente teve a oportunidade de acabar comprando um imóvel, que na época até já era um galpão, mas não em condições. Derrubamos o galpão e fizemos a sede onde a gente tem hoje. E ela, pela área profissional arquiteta, ela fica de 2017 até final de 2019 focada na construção. Então ela estava no paralelo da empresa, ela não estava dentro do negócio. Em 2020, um pouquinho antes da pandemia, a gente traz ela assim para o miolo do negócio, e aí sim que começa, vamos colocar assim, ela está na disca desde 2020. Né? Então, de lá para cá, a gente aposta as fichas nela nesse sentido, mas importante dizer, estamos apostando as fichas nela porque também a gente contratou uma consultoria que nos auxiliou no processo de governança. Então, nesse processo, essa governança, esse consultor ouviu todos os herdeiros de ambas as partes, meus filhos e filhos do Darcio, para que, e aí, o que vocês pensam, isso e aquilo e tal. E depois, então, a gente veio confirmar a minha sobrinha como sucessora. O meu sobrinho, filho do meu irmão, não tem interesse em, pelo menos por enquanto, em aderir à empresa, em estar na execução do negócio do dia a dia. Os meus 3 filhos também não, por enquanto. Então, a ideia é a gente fazer a sucessão através da minha sobrinha e montar, a gente caminhar para um conselho. E aí sim, tá os diretores atuais e os herdeiros também fazerem parte desse conselho e tá dando continuidade, ajudando a prima a estar dando desenvolvimento no negócio. Eles já estão se envolvendo já de um tempo para cá, não durante o dia no sentido de trabalho ali, mas tendo conhecimento da empresa, como é que funciona, isso eles já têm esse conhecimento e principalmente a nossa cultura. Isso eles estão tendo condições de ter. Tentando dar voz a uma pergunta que muitos empresários familiares, e tem uma pergunta a te fazer, na verdade, tento fazer eu aqui. Como é que é o teu lado pessoal, talvez o teu irmão também? No início vocês eram, como você falou, vocês faziam um pouco de tudo. Então, sim, o caixa, o banco, o pagamento, a análise e tal. Chegou um certo momento que você resolveu contratar um gerente financeiro, um gerente de logística. E você, de certa forma, está mais no comando dessa equipe. Mas chega um momento em que a delegação de poder ela é inevitável. Você tem que chamar um gerente, selecionar esse gerente, confiar nesse gerente e entregar quase que uma filha tua para esse cara. E vice-versa. Ele também, de certa forma, se ele tem sucesso, como alguns de vocês, um deles você falou, o comercial está lá 17 anos, vocês acharam a chave. Pelo menos deram certo em alguns casos, talvez tenham tentado outros, mas... Sem dúvida. Como é que é o coração do cara que fazia tudo antigamente, dono do negócio, pai da criança, né? Ou pelo menos um dos pais da criança, na hora de chegar e falar assim, é o momento de passar isso para um cara que não nasceu pai dessa criança e eu quero que ele tome conta? Isso tem uma origem muito forte, que é o óbvio. Um dia a gente não vai estar mais aqui. E isso foi um dos starts que falou, bom, ou eu não vou estar mais no planeta, ou eu não quero estar aqui, eu quero estar viajando, eu quero estar na minha casa. Então, só que o primeiro ponto é inevitável. E em algum momento eu não vou estar mais por aqui, como é que fica? Então a gente falou, pô, precisamos realmente passar. E isso não foi só na sucessão, foi já lá atrás. Foi quando falamos, precisamos fazer um corpo profissional e que, como dizia o meu sogro, você tem que comer um saco de 50 quilos de sal ali para gerar confiança, e foi o que a gente foi fazendo. E é interessante que a gente tem uma relação com os nossos gerentes praticamente quase como um filho. Então a gente troca muita ideia, a dedicação que eu falei lá no início é muito forte, a gente realmente passa para eles não só conceitos, ali troca ideia na parte técnica, mas também pessoal. A gente conversa muito de como é que você está, como é que está teu filho, como é que está. Temos um envolvimento muito grande com o nosso corpo de gerentes e supervisores. Então, essa relação gera confiança mútua. Eles também
tem consciência de como é que a gente está, para onde vai a empresa, até por conta do planejamento estratégico também, que é dividido com eles. Então, essa relação de confiança é fundamental. E para isso você tem que ter tempo. Então, a gente vem trilhando isso já há anos e agora mais ainda com a situação de estar já apontando o quê? A gente sabe ser diretor. Eu, Mano, a minha esposa, e a gente não sabe ser conselheiro. Então, a gente também tem uma trilha agora a ser aprendida. Um aprendizado. Exato. E então você tem que, só que você não pode, você vai ter que, para pegar aquele outro, você tem que largar esse. Então é algo que para nós não é fácil, até porque praticamente nós fundamos a empresa, então era tudo no nosso, ali com a gente. Então ao longo do tempo a gente foi fazendo isso, passando situações do dia a dia e vem fazendo isso de maneira cada vez mais forte. Importante que se diga que esse corpo gerencial também vem sofrendo, principalmente nos últimos 3 anos, treinamentos pesados nisso, planejamento, desenvolvimento individual ali, de liderança, para que eles também tenham, obviamente, condições de estar pegando uma situação que eles também não nasceram gerentes, não nasceram líderes, é uma questão também de processo. Não é do dia para a noite que se forma um líder, né?